gente, ontem, numa cerimônia aberta, até eu sempre falo, o nosso governador de estado, do João Dória, ele é um homem de comunicação, ele é um promoter, né? Então, ontem, quando ele foi anunciar o que agora no estado de São Paulo a gente não é mais obrigado a usar máscaras em locais abertos, né? Outro dia eu estava dizendo que vamos chegar à hora de locais internos também, como cinema, bares e lanchonetes, restaurantes, ainda não. Ontem o governador assinou ao ar livre, no Palácio dos Bandeirantes, o decreto que desobriga o uso de máscaras nas vias públicas, parques, jogos de futebol, eventos ao ar livre, tá? É a partir de ontem. E como o governador é esse marqueteiro, ele fez isso, ele tirou a máscara para assinar o decreto e no mesmo momento toda a equipe dele, a equipe de frente, principalmente os técnicos da área da saúde, né? Eles todos também tiraram as máscaras. Eu não consigo deixar de me emocionar. E até aí que eu chamo o nosso governador de marqueteiro. Ele sabe fazer isso, entendeu? Ele sabe ocupar a cena para deixar uma mensagem eficiente que vai gravar na cabeça da gente e a gente não vai esquecer. Mas o que chamou mesmo a minha atenção é que enquanto essa notícia estava tomando toda a rede de notícias do YouTube, no mesmo dia também começou a contaminar essas notícias, eu digo contaminar com o termo, um caso que aconteceu em 2018. Aí é o que eu falo para você, que você tem que estar sempre atento às jogadas da comunicação, porque fatos são fatos. Agora, as interpretações dos fatos são variadas, então a gente precisa ver. Ontem tinha um lado da história, né, que a Polícia Federal estava investigando desde 2018, quando era época política, campanha política, vazou um vídeo do Dória, onde ele estava, não vou nem falar a palavra porque é bem usada a palavra, mas ele estava com 6 mulheres numa cama, tá? As cenas estão na internet, os vídeos estão na internet, e só que o curioso foi que naquele momento, quando era uma campanha eleitoral, né, o Dória apareceu com a mulher dele, a esposa Bia Dória, num vídeo muito sem graça e sem... Mas ele estava ali com a mulher, falando da família e justificando que aquele vídeo não era real, que o vídeo tinha sido fabricado, que a imagem dele tinha sido colocada ali e que ele mesmo exigia que o vídeo fosse para a polícia para ser analisado e ver, segundo ele, constatar que não era real, certo? E daí ontem a Polícia Federal divulgou que o vídeo é real. Então, você imagina como é que a gente fica pensando. Ao mesmo tempo que eu estava vendo isso, que tinha 2 notícias, uma muito favorável envolvendo João Dória e outra muito feia envolvendo João Dória, essas 2 notícias estavam brigando ontem, né, no mesmo espaço. E por que que isso está acontecendo agora, que também é curioso, você deve pensar nisso. Por que que está acontecendo? Porque a gente já está prestes a entrar numa campanha eleitoral, né? Teremos eleições em outubro, e o Dória é candidato. Apesar de exibir os seus 2% ali de intenção de voto, ele está se colocando como candidato a presidente da República. Então a gente vê que tem muito interesse atrás disso, tem muita fumaça antes da gente ver realmente esse fogo ardendo, não é mesmo?
como eu sou uma pessoa que venho de um trabalho de rádio, de televisão, eu sou formada em comunicação pela FAAP, então rádio e televisão sempre foram os meus ambientes de trabalho. Quando surgiram os podcasts, né, pela internet, pelo YouTube, os canais do YouTube, rapidamente eu me interessei muito e comecei a seguir. Os podcasts atuais, eles têm um formato muito parecido, né? Na internet a gente fala streaming ao vivo, né? Que é uma outra linguagem. Para mim era, na época, programa de rádio e programa de TV, ok? Hoje são streamings, ao vivo ou não, mas eles têm um formato similar aos programas de rádio de antigamente. Ou seja, uma conversa, vamos diferenciar muito bem, né? Porque quando a gente fala de programa de rádio, tinha AM e FM, né? Atualmente, todas as rádios AM passaram para o patamar de FM, né? Porque houve uma mudança com relação ao sinal já vinda do governo federal, né? Então, que cuida das concessões. Na internet, nada disso é necessário, né? Você abre um canal, nomeia o canal e ali você começa a produzir os seus programas ou os seus podcasts. Na internet, os podcasts eles têm muito um assunto específico. Games ou notícias, ou os mais famosos eram de games, os primeiros que surgiram. E depois o formato conversa, 2, 3 pessoas sentadas numa mesa, conversando sobre assuntos variados, entrevistando algum convidado, né? Naturalmente, essas pessoas que começaram a fazer esses programas, elas não são formadas em comunicação, muitas vezes são de áreas completamente opostas, até da tecnologia, né? Gente ligado à tecnologia. E daí que várias coisas, o desenvolvimento desses podcasts se deu mesmo nos últimos 2 anos. Esse desenvolvimento teve muito sucesso, muita explosão de sucesso, visualização, mas também foi palco de, pelo menos ultimamente, 2 grandes escândalos, né? Os 2 se trataram do Flow Podcast, né? Até hoje eles estão tentando se levantar e salvar os outros podcasts que faziam parte do mesmo grupo aglomerado. Um foi um escândalo sobre o racismo, né? Que foi também pela boca do Monark, mas conseguiram abafar, conseguiram colocar um pano quente ali e seguir em frente, mas não demorou muito. Uma visita do deputado Kim, eu já falei que eu não falo o nome dele, né? Só se for para falar errado. E com o deputado Kim, a deputada Tabata Amaral e o Monark novamente, no que foi chamado, não sou eu que estou denominando, no que foi chamado de uma apologia ao nazismo. Dessa vez não deu para salvar, não deu para limpar, foi muito feio e se transformou num grande escândalo e acho que atingiu o mesmo sucesso que o Flow estava atingindo, foi esse escândalo e o que ele promoveu de arrasamento. Mas, agora, atualmente, a gente está aí com o caso também do deputado Mamãe Falei. Gente, como que leva a sério um deputado que se chama Mamãe Falei? É lógico que ele não se chama. Ele se auto-intitula Mamãe Falei, que também era um podcast que ele tinha durante a campanha e pela qual ele foi muito bem votado no estado de São Paulo. Ele também se envolveu num escândalo lamentável quanto às ucranianas. Ele foi até lá fazer uma viagem solidariedade, mas acabou gerando um puta de um escândalo. Não é de se surpreender. Se vocês prestarem atenção, as pessoas, elas estão valorizando coisas que não são legais.
não é legal essas atitude machista, atitude preconceituosa, e eu não sei em que momento, ou sei e prefiro não falar porque eu não tenho dados, que isso voltou a se aflorar. Eu nem sei se voltou, porque a gente passou a se surpreender muito com a atitude das pessoas. Antes, eu me lembro muito de um termo que a gente viu nascer, que era o politicamente incorreto. Você se lembra disso? Foi virando até uma coisa exagerada, mas existiam atitudes que se enquadravam perfeitamente nessa expressão, politicamente incorreto. É politicamente incorreto diminuir uma mulher. É politicamente incorreto tratar com preconceito raças, qualquer, né? Nem vou ficar me alongando tanto com isso. Mas acontece que esse termo foi desprezado e a gente viu ele morrer realmente. E o que surgiu em contrapartida dele são essas atitudes que a gente tem se deparado, né? Uma completa falta de empatia das pessoas. E quando a gente pensava que depois de um sofrimento dessa pandemia, a gente ia conseguir evoluir para melhor, o que a gente constata em algumas pessoas é que elas evoluíram para pior. Conseguiram e estão conseguindo piorar o mundo atual. A gente vê o sofrimento, a gente vê a dificuldade que as pessoas estão passando, a gente vê no Brasil a situação piorou muito, não somos nós que estamos em guerra, mas a situação do povo brasileiro está muito difícil. Quem não notou isso ainda, é só sair na rua e olhar para os lados. Hoje a gente encontra pessoas em situação de rua que a gente não tinha mais. É só você chamar na memória. E isso não é normal. Nós temos um país que cabe e tem espaço e renda para todo o seu povo. E se isso não está bem distribuído e faz falta para uma parcela da população, é porque tem coisa muito errada nessa história. E nós temos que lutar diariamente para que o mundo seja melhor. Mas nunca eu vou conseguir isso se eu buscar um mundo melhor para mim. Eu preciso que o mundo seja melhor para todos, porque eu não quero que ninguém viva de migalha batendo na porta da minha casa ou da sua para ter o que comer. Isso não cabe num país rico e cristão como o nosso. E é a isso que a gente tem que voltar. A gente tem que voltar a buscar os verdadeiros valores que estão sendo deixados por aí, não é mesmo? E eu ainda vou falar de política porque a gente gosta muito de política. Como a gente diz, como eu falei já num programa que vocês podem ver, tem inclusive um corte, o teu maior ato político é o seu voto para vereador. Tá? E depois também você tem o seu voto para deputado. Se é difícil a pessoa lembrar em quem ela votou para vereador, eu calculo que é mais difícil para quem você votou para deputado. Se o teu voto realmente não foi um voto com confiança, com conhecimento, sabendo a ideologia daquele candidato que você elegeu para estar lá representando a gente na Assembleia Legislativa, se você fez isso irresponsavelmente, saiba que você vai pagar e está pagando muito caro por isso. A gente precisa estar bem representado, tanto na Câmara de Vereadores, como na Assembleia Legislativa e como no Congresso Nacional também. Ontem aconteceu um maravilhoso ato pela terra. Esse ato foi convocado pelo Caetano Veloso e pela esposa dele, a Paula Lavigne. Eu acho incrível como Caetano, que poderia estar velho,
Não tá fazendo turnê, tá trabalhando, tá lutando e criando coisa nova. Hoje acompanhado dos 3 filhos dele. Imagina que prazer para um pai poder estar junto com 3 filhos talentosíssimos, fazendo shows, viajando. Isso eu acredito que não deve ter alegria maior, né? Além de vislumbrar aquele talento todo que ele passou para os filhos dele, que um é mais maravilhoso que o outro, tá? Mas e aí? Esse ato aconteceu em Brasília. E é pela terra, por quê? Porque o governo fez aprovar, vamos falar assim, porque quando existe uma negociação com os deputados, essa aprovação foi preparada, fez aprovar o pacote dos venenos. E a gente já sabe, imagina quem luta por isso, né? Os ecologistas, as pessoas que realmente estão ligadas à terra. Mais ainda, os índios. É difícil para mim falar dos índios sem trazer uma mágoa muito grande e talvez sem usar palavras que possam ofender alguém. Mas os índios, só para lembrar, na nossa terra, desde o começo, eles foram roubados e, além disso, eles foram mortos, muitos mortos, e ainda saíram com uma pecha que hoje nós vimos ela ser reforçada quando o presidente da República disse que os índios são vagabundos. Eu não me lembro do termo exato que ele disse, mas ele colocou nessa posição. Isso não é novo, isso vem desde a colonização, né? Os portugueses, quando chegaram, viram que o índio não servia para trabalhar para eles. Por isso tiveram que trazer os negros, né? Que eram fortes e tudo. A ideologia dos índios, a forma de vida era outra. E eles jamais admitiriam ou conseguiriam viver disciplinados como o branco europeu queria. Então, desde lá já veio essa pecha, passou por Macunaíma, o herói sem caráter, não é mesmo? Que é um livro que eu nunca me esqueci, eu li na escola e nunca me esqueci dele. Então, este ato que aconteceu ontem é contra tudo que está sendo feito em torno dessa política de agrotóxicos. A gente não precisa disso. Agora, o mais curioso é que este pacote do veneno ele já está aprovado pelo Congresso. Por isso, os artistas ontem, arrebanhados pelo Caetano, fizeram um ato no Senado e se reuniram com o presidente da Câmara e o presidente do Senado para pedir, para implorar para que o Senado não aprove. Mas a gente sabe que se o Senado não aprovar, ainda pode ter mais discussão. Agora, vejam outro lado, que é para isso que eu gosto de estar aqui conversando com vocês. Eu quero destacar nessa notícia que, ao mesmo tempo que os artistas estavam no Senado, nesse ato pela terra e a favor dos povos indígenas, ou do que resta dos povos indígenas, porque a gente sabe que a matança é diária, por conta do quê? Do garimpo. O que eles estavam, os nossos deputados estavam fazendo no momento desse ato? Eles estavam reunidos, acelerando a votação do projeto que libera áreas indígenas para mineração. Vejam bem que enquanto está proibida a mineração nas áreas indígenas, já morre índio todo dia. Vocês imaginam a hora que isso estiver liberado? Mineração lembra muito tragédia. A gente já teve 2, lembra? Mineração acaba com a terra, ainda mais as terras indígenas, que já estão preservadas, porque para eles vale a preservação.
E essa ganância do homem, esse interesse desenfreado por exploração, já nos traz tantos transtornos. Vocês estão vendo a questão do clima. Todo mundo está respirando nesse calor e vendo que a cada ano a gente tem um calor maior. A gente já não tem sequência das diversas estações do ano corretas, não é? A gente tem frio fora de hora, a gente tem calor fora de hora. Daqui a pouco vai ficando mais inviável para a agricultura também, né? Para a agricultura, que também é muito importante para o nosso país. Eu não gosto de falar agronegócio, eu gosto de falar agricultura. Porque o agronegócio, para mim, está o negócio na frente. E daí já começam esses absurdos, né? Quando a gente pensa em dinheiro, negócio, as coisas não têm limite, né? As coisas só vão caminhando e parece que se dá para ganhar mais, por que nós estamos perdendo tempo? Nós estamos perdendo tempo em prol das próximas gerações. Se a gente não fizer alguma coisa, gente, bom, isso não adianta, porque já falaram isso, eu ouço isso há 30 anos. Que se a gente não cuidar, os recursos vão se esgotar. E tem mais um detalhe. O grande problema da mineração são os resíduos. Porque eles têm que desovar resíduo e levar o que é bom. E geralmente o resíduo fica no local, né? Inviabilizando o local. Aqui no 11h30, eu já tive um dia que eu falei da Marielle Franco, porque era o aniversário de morte dela. E, com certeza, a gente tem sempre que lembrar as mulheres que lutaram pela liberdade, pela emancipação, pelo voto, pelos direitos iguais. Olha, a luta das mulheres é uma luta eterna. E a gente vai continuar lutando, como hoje nós vemos muitas mulheres, né, em posições de destaque, tomando realmente responsabilidades que são capazes de mudar a vida das pessoas. Aqui em Palmital, de novo eu no meu mundinho, mas vale de exemplo, nós tivemos a primeira vereadora na Câmara de Palmital, que foi Dona Olinda Guglielmetti. Ela já partiu há vários anos, eu não me lembro exatamente o dia, deixou muitas luzezinhas aqui na terra. Eu aproveito para mandar um grande beijo para minha amiga Eliná Coronado, atriz, uma pessoa que me inspirou quando eu era menina, jovem, e me inspira até hoje, porque é lutadora, uma mulher de esquerda que não esmorece e que, como todos nós, está envelhecendo, mas a luta faz parte da motivação da vida dela. Um grande beijo, Eliná. Hoje, além de homenagear a Dona Olinda, que você sabe que eu sempre me lembro com muito amor dela, porque se eu fiz na minha vida comunicação, se eu só tirava 10 em língua portuguesa, é porque eu tive uma professora que me fez despertar para todas as maravilhas da língua portuguesa. E essa pessoa foi a Dona Olinda Guglielmetti. E através dela hoje, a minha homenagem vai para você, Liná, que é uma grande mulher e que está aí na luta e na batalha. Eu estou sempre acompanhando, tá bom? E te admiro demais. Outra mulher que, por mais que todas as vezes que eu lembre de mulheres que são importantes na minha vida, na minha jornada, além da minha mãe, que eu também já homenageei aqui no meu programa, no dia do aniversário dela, que foi dia 13 de janeiro, a mulher que está sempre viva na minha memória e no meu jeito de ser, porque eu tentei ser parecida, pelo menos, com ela, é a Dona Rosélis Bergamaschi, minha querida professora, que esses dias eu encontrei no banco e ela me tratou com o mesmo amor, com a mesma doçura, com o mesmo carinho. Perguntou novamente do meu irmão. Ela se lembra de mim, dele, com a mesma paixão de sempre, né? Com aqueles olhinhos brilhando que a gente ama tanto.
Dona Rosélis, que Deus lhe dê tudo, tudo de bom que possa haver nessa vida. Muita paz, muito amor. Eu sei que a senhora vive rodeada de amor, mas recebe também o meu, sempre. A senhora foi exemplo para mim de mulher inteligente, elegante, educada. Realmente um prazer conviver com uma pessoa como a senhora. E eu quero deixar aqui esse grande beijo para a senhora e essa homenagem. Esse programa hoje eu dedico para Dona Rosélis Bergamaschi. Um beijo, minha querida.